Olá estudante, meu nome é Silvio Alex, sou professor de Física no CIE de Miracatu e hoje vamos falar sobre medidas de unidades. Roda a vinheta. Então a gente se depara na página 23 com essa imagem de diversos materiais. Os instrumentos mostrados acima servem para realizar algumas medidas, é o texto que está lá no seu caderno. Você conhece algum desses instrumentos? Imagino que você deve conhecer todos aqui, né? Se não conhece, depois coloca no comentário do vídeo lá qual que você não conhece. Quais grandezas poderiam ser medidas com instrumentos que você conhece? Bom, aqui nesses materiais a gente pode medir massa com a balança. O que mais que a gente pode medir aqui? Ó, a gente tem um despertador e um relógio. Então podemos medir tempo. Olha, tem uma fita métrica, tem esquadro, tem régua, tem uma trena, podemos medir distância, vamos ver, um copo com graduado ali, podemos medir volume e mais. Olha, tem dois termômetros também, né? Um clínico e o outro de ambiente. O termômetro serve para medir temperatura. Só isso, se você respondeu massa, tempo, distância, volume, temperatura ou alguma delas, parabéns. Agora, o que é grandeza? Lembre-se que você deve ler o seu texto do caderno aí, tá? Vou dar uma pequena explicação aqui. Grandeza é tudo que pode ser medido, né? E para medir você precisa comparar. O que significa medir uma grandeza? Comparar duas grandezas de mesma espécie, tomando uma delas como parâmetro. Você vai medir a altura de uma porta, você precisa de algo que tenha a indicação de distância, no caso um metro, uma trena, uma fita métrica, ou um barbante, um cabo de vassoura, ou palmo, ou qualquer outra coisa que depois você compare com a medida oficial. Quais são as unidades de medida de distância? Agora cuidado com essa pergunta. Eu quero saber unidade de medida. Então qual que é a unidade de medida? Para você que não sabe o que é unidade de medida, vamos pensar assim. Quando você fala um valor, é só o valor. Agora se eu quero identificar do que esse valor está falando, vamos supor que eu falo 50. Se eu estiver falando de dinheiro, o que eu vou representar? Eu coloco um R e um cifrão na frente. Essa vai ser a grandeza monetária. E depois os centavos, né? 0,00, 0,05 e assim por diante. Aí dá para saber que eu estou falando de dinheiro. No caso de distância, o que a gente pode usar aqui? Se eu falar 50, eu estou falando e me referir à distância, pode ser o quê? No caso dessa estrada aqui, eu quero medir lá a profundidade dela, lá no fundo. Pode ser quilômetros, né? A altura de um mastro, dá para usar unidade de quilômetro? Muito difícil, né? É bem menor, então nesse caso eu tenho que usar o metro. E se for algo menor? Centímetro, decímetro, milímetro, e assim por diante. Agora, quais são as unidades de medida de tempo? Tempo, você olha para o relógio, você observa o que? Um relógio ali, você tem um ponteiro menor. O que ele está apontando ali? Horas, minuto e segundo. Unidade de medida de massa. Não é massa de bolo, hein? Cuidado, hein? Massa é o peso de um objeto. Então, se ele for muito pesado, ou pouco pesado, ou quase nada pesado, de todos você usa uma balança, mas a balança é um instrumento de medida e não uma unidade de medida. Então, se for muito grande, tonelada. Se for médio, quilograma. Se for pouco, gramas. Então, essas são as unidades de medida e não os instrumentos que o medem. A gente trabalha com unidades fundamentais. O comprimento, que a unidade é o metro, e o símbolo é a letra M minúscula. A grandeza massa é quilograma, kg. Tempo, segundo, é o S. Intensidade de corrente elétrica, que a gente vai ver lá no volume 3, ampere, que é o símbolo A maiúsculo. Temperatura é em Kelvin, apesar de a gente usar graus Celsius, mas no sistema internacional é Kelvin, K. Intensidade luminosa é candela, CD, e quantidade de mol, não é molécula, tá? Quantidade de mol, unidade é mol,
símbolo é mol. Você vai ver isso bastante em química. As medidas baseadas no corpo humano, algumas vocês até conhecem: polegada, pé, palmo, jarda, passo, côvado, braça. Algumas curiosidades para vocês aqui. Uma polegada. A polegada são 2,54 centímetros. As TVs hoje ainda são vendidas, as TVs, os smartphones, os celulares, os tablets. A medida da tela é baseada em polegadas. Você pode me dizer, você sabe me dizer se essa medida, como que é feita essa medida de polegada? Muita gente acha que é aqui na horizontal e na vertical, mas na verdade é na diagonal. Um pé tem 30 centímetros, no caso o pé do governante em questão, ou 12 polegadas. Uma jarda tem 91 centímetros, 3 pés ou 36 polegadas. Esse pessoal que anda comprando linha de pipa em jarda está comprando menos. Vamos supor que venha 100 jardas, não vem 100 metros. E jarda é muito utilizado nos Estados Unidos. Para quem já assistiu futebol americano, vai ver que essas marcações no campo são todas em jardas. A milha terrestre, 1.609 metros e 34 centímetros, ou 1.760 jardas, ou 5.280 pés. Não dá nem para falar quanto que é em polegada, né? Mas a milha terrestre também tinha um outro significado. Eram 1.000 passos de um centurião romano. Agora vamos resolver algumas atividades aqui. Atividade 1 da página 25, grandezas. Então, indique entre os conceitos a seguir aqueles que constituem grandezas. Então a gente tem aqui massa, força, água, vontade, amizade e beleza, velocidade, filosofia, volume, altura, amor e pressão. Então lembre-se, grandeza é tudo que eu posso dar um valor. Eu posso comparar com o valor. Então quais aqui vocês acham que são grandezas físicas? Massa, que a gente define em quilograma. Velocidade, né? Metros por segundo. O que mais? Altura, pode ser em metros, quilômetros. Força é em newton, a gente vai ver mais para frente. Volume, né? Esse volume aqui não é aquele volume do botãozinho do rádio não, tá? O volume aqui é capacidade volumétrica, é em metros cúbicos ou litro. E pressão é medida em Pascal. Para quem encheu o pneu do carro sabe o que é pressão. Esse aí é um barômetro. Muita gente marca água, mas água não é grandeza física, né? Para você medir a água, você precisa de um recipiente com volume. Então a água não é grandeza física. Próximo desafio. A siderúrgica metal nobre produz diversos objetos maciços utilizando ferro. Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem formato de um paralelepípedo retangular, de acordo com as dimensões indicadas na figura que segue. O produto das 3 dimensões indicadas na peça resultaria na medida da grandeza, massa, volume, superfície, capacidade ou comprimento. Agora vamos entender um pouquinho aqui da linguagem matemática. Ele disse o produto das 3 dimensões. O produto aqui é a multiplicação das 3 dimensões. Então a multiplicação do 2,5 vezes o meio vezes 1,3, eu vou ter um valor. Esse valor representa volume. Parabéns àquele que marcou volume. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de compartilhar, se inscrever, deixar o like, comentar. E até o próximo vídeo. Até mais.